Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Como é bom poder desfrutar da tua companhia e tê-lo aqui como ouvinte desta programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar do grande desafio que todos nós temos enquanto cidadãos e enquanto servos de Deus. Vencendo o orgulho é o tema da nossa reflexão. E eu gostaria da sua preciosa atenção. Deus falará com você. Façamos a leitura em Provérbios, capítulo 16, o verso 18, 19 e 20. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Baseado nesse texto, eu quero falar sobre um grande desafio que nós temos que ter enquanto cidadão, enquanto servos de Deus. Vencendo o orgulho é o nosso tema. Vencendo o orgulho. Quando a gente se propõe a falar sobre orgulho, a gente precisa saber que o orgulho é um sentimento de satisfação pela capacidade ou pela realização pessoal, não é? De si mesmo ou de outrem. O orgulho tanto pode ser visto como uma atitude positiva, como uma atitude negativa, dependendo das circunstâncias. Assim, o termo pode ser empregado de maneira certa como sinônimo de soberba e arrogância, não é? Eu sempre tenho dito para as pessoas que têm a oportunidade de conversar, de que o orgulho precisa ser muito bem gerenciado para que a gente não incorra num pecado gravíssimo, que é justamente aquele que leva à queda. Eu acabei de ler alguns versículos que mostram claramente isso. Salomão, ao escrever Provérbios, nesse texto, ele vai dizer que a soberba, e soberba, no sentido negativo da palavra, é muito próprio do orgulho. Orgulho, soberba, arrogância, essas coisas são sinônimas. Não é? Essas palavras são sinônimas. Então veja que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, se você quer ser arruinado, invista no orgulho, na soberba. Se você quer cair, invista na soberba, invista no orgulho. Então veja que o orgulho, no sentido positivo da palavra, também a gente precisa colocar assim, pode ser chamado como ato de justiça para consigo mesmo. Há alguns momentos que a gente, por orgulho próprio, a gente consegue organizar, colocar dentro de nós um combustível que vai nos levar a fazer alguma coisa relevante, não é? Ele deve existir como forma de satisfação diante de uma grande conquista. Até aí, tudo bem. Agora, o que não podemos permitir é que o orgulho acabe nos tirando do foco do verdadeiro cristianismo. Quando é que o orgulho passa a ser um problema para nós?
não é? Quando é que o orgulho se transforma em soberba ou arrogância? Vamos ver. Primeira coisa, o orgulho se transforma em um problema gravíssimo quando os valores são superestimados. Os valores são superestimados, levando a pessoa a acreditar que seus feitos são superiores, que a sua inteligência, que a sua capacidade, não é? É superior e mais importante do que a das outras pessoas. E é aqui que se desenha um grande problema. Porque quando a gente acha que a gente é melhor do que os outros, quando a gente acha que a gente pode fazer mais do que os outros e se considera superior, nós estamos permeando a queda. Quem disse isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. O versículo diz que a soberba precede, ou seja, antes da ruína, vem a soberba. Quando eu me engrandeço a mim mesmo, eu estou pavimentando um caminho de queda, de ruína. A outra parte do versículo, que vai fortalecer, corroborar a ideia, diz que a altivez do espírito precede a queda. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que Deus, Ele não aceita que esse sentimento esteja em nosso coração. Olha o que nós encontramos na carta de Tiago. Eu vou ler esse texto, porque é importante que a gente aprenda essa lição, que a gente recicle esses valores para a gente não cometer o erro gravíssimo do orgulho, né, que se transforma em soberba. O capítulo 4, verso 6 diz assim, antes, Deus, nos instruindo através de Tiago, da maior graça, portanto diz, Deus resiste os soberbos. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então aqui tem duas palavras, soberbo e humildade, ou humilde e soberbo. Nós precisamos saber que só nos tornaremos vencedores, de fato, se nós lutarmos para que a humildade esteja em nosso coração. A humildade é uma das mais importantes virtudes que não pode estar ausente do coração de um servo de Deus. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu quero dar sequência a essa mensagem e mostrar a você que não vale a pena o caminho do orgulho. Um minuto só, eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. A nossa proposta nesse estudo é falar dentro do tema Vencendo o Orgulho. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que não vale a pena permear o caminho da soberba, do orgulho, porque essas coisas, elas precedem a queda, a ruína. Mas é preciso saber que quando eu luto para viver o caminho da humildade, eu estou pavimentando um caminho de vitória.
Sabe por quê? Porque a virtude, ela é a principal, a humildade, melhor me expressando, ela é a principal virtude que sustenta o cristianismo. Não adianta eu ter uma série de talentos, de capacidade, se eu não for humilde. Quem suporta um arrogante? Quem suporta uma pessoa orgulhosa, presunçosa, soberba? Por mais que a pessoa seja inteligente, por mais que a pessoa seja capacitada, por mais que a pessoa tenha dentro de si a sabedoria de fazer as coisas, se ela não tiver humildade, tudo isso ela coloca a perder. É por isso que tem gente de difícil relacionamento. Você já percebeu que há pessoas talentosas, pessoas com qualificações, mas que elas não conseguem se encontrar, elas não conseguem se achar, elas não conseguem se colocar. Por quê? E aqui nós devemos fazer uma autoavaliação de cada um. Eu preciso me autoavaliar. Você de igual forma. Para quê? Para ver se dentro de mim, dentro de nós, não temos alguma coisa que nos está atrapalhando. Qual é a forma com que eu tenho convivido com as pessoas? Eu sou arrogante? Eu sou soberbo? Eu sou presunçoso? Ou eu sou humilde? Essa é uma pergunta que precisa de resposta. Jesus, ao nos ensinar algo semelhante, ele vai falar em Marcos capítulo 7, versículo 20, ele vai dizer o seguinte: e dizia, Jesus dizendo, o que sai do homem, isto é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, que eu posso qualificar também como orgulho, não é? E a loucura. Versículo 23, porque todos estes males procedem de dentro do homem e contamina o homem. Então, meus irmãos, que Jesus possa nos ajudar a buscar a humildade, que Deus possa nos qualificar de tal forma que a gente consiga viver uma vida em sociedade, em comunidade, harmoniosa. E a humildade, ela credencia as pessoas a viver em qualquer ambiente, na família, no trabalho, na igreja, em qualquer ambiente sociável. A gente precisa da humildade. Eu chamo a humildade da seguinte forma: a humildade é a ama, é a mãe de leite de todas as outras virtudes. Se eu não tiver humildade, eu acabo comprometendo todas as outras virtudes, que eventualmente eu venho a ter. Então, que o texto que eu acabei de ler possa ser refletido por cada um de nós. Salomão está dizendo, cuidado, a soberba precede a ruína. O caminho da soberba leva a pessoa à ruína. Que Jesus possa me ajudar. Que Jesus possa ajudar você a ser uma pessoa humilde, a ter consciência de que para subir você precisa descer. Tem muita gente que está na lona, e está na lona por quê? Porque fez o percurso contrário. Ao invés de descer para subir, ele primeiro subiu. E quando você faz esse trajeto, você cai. É a Bíblia que está dizendo. O texto que eu li diz que a soberba precede a queda. Vem antes da queda. Ninguém cai. E quando a gente fala de cair, a gente está falando de ter perdas irreparáveis. Tem gente que não consegue viver no casamento, não consegue enxergar seus defeitos. A convivência dele, associada à soberba, tem também o egoísmo. E o seu cônjuge, a pessoa que às vezes ele está convivendo, é sempre errado, ele nunca está errado, é sempre o outro. As atitudes sempre têm um propósito de mostrar que ele é superior. Irmão, nunca queira mostrar
que você é melhor do que as outras pessoas. Se de fato isso é verdade, que as outras pessoas reconheçam isso em você e em mim, mas que nunca nós nos consideremos superior a ninguém. Jesus diz, olha, que cada um considere o seu próximo como superior a si mesmo. Esse é o mandamento de Jesus que eu tenho que lutar para vivenciar. E você também. Que Jesus possa nos ajudar. A Bíblia conta a história de um homem que foi um dos maiores expoentes do Velho Testamento. Ele não era cristão, mas ele foi rei de uma potência. Um homem chamado Nabucodonosor. O Nabucodonosor foi conquistando a ponto de conquistar 120 nações e se transformar num grande expoente. Esse homem chegou a dominar o povo de Deus, o povo de Israel, Nabucodonosor. Mas esse homem vai cometer um pecado de soberba, de engrandecimento, de achar que ele era melhor e maior do que os outros. E isso foi a sua grande queda. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e na sequência eu vou encerrar mostrando o grande exemplo de Nabucodonosor. Fique conosco, pode ter certeza que Deus vai falar com você ainda nesse último bloco. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando sobre o grande desafio que cada um de nós temos, enquanto cristãos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas do bem. Vencendo o orgulho é o tema da nossa reflexão. E eu encerrei o segundo bloco introduzindo a questão de um grande homem que foi ferido, punido por Deus por causa da arrogância e por causa do orgulho, Nabucodonosor. O capítulo 4 de Daniel diz que esse homem, depois de chegar onde chegou, de dominar 120 nações, de se fazer um grande reinado, um império, na verdade, o primeiro grande império, o Império Babilônico, né? Antes houve o Assírio, mas a Babilônia, ela teve uma capacidade extraordinária, inclusive dominando o povo de Deus. Mas esse homem foi advertido para não entrar pelo caminho da soberba, da presunção, da arrogância. Mas um dia, depois de conquistar tudo que eu já acabei de dizer, o versículo de número 30 do capítulo 4 de Daniel registra o seguinte: falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Isso aqui é o cumprimento do que eu li. A soberba precede a ruína. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti. E até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dar a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia a erva.
com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. Esse é o fim de quem entra por esse caminho. A Bíblia mostra que Deus puniu Nabucodonosor. Só que Deus também nunca faz nada sem avisar. Se você ler esse capítulo todo, você vai ver que Deus tinha, através de Daniel, advertido a Nabucodonosor a mudar de postura. Então, que essa lição aqui me ensina-se o quê? Que eu, por mais que me transforme num expoente da sociedade, uma pessoa bem-sucedida, que as pessoas me respeitem e que eu tenha proeminência, essas coisas não podem roubar de nós a humildade. Permaneça sendo humilde. Deus quer continuar te abençoando. Deus quer continuar te usando. Deus quer me usar. Mas eu não posso perder o caminho da humildade. Esse homem precisou passar por isso. Esse homem era o presidente, ou melhor, o rei de um grande império. E foi comer capim como boi. Até que um dia ele reconheceu que existe um que é maior. E o versículo de número 34 diz: mas ao fim daqueles dias, 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos e olhei ao céu, e tornou a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estovar a sua mão, e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento para a dignidade do meu reino, tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Aí, ele vai resumir o seguinte, versículo 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Essa, para mim, é uma das mais fortes lições de soberba, de orgulho, de presunção, que Deus abate. Mas ele se arrependeu. E aqui isso me ensina uma verdade, que por mais que eu seja soberbo, presunçoso, arrogante, se eu me arrepender, Deus me perdoa. Não só me perdoa, como me abençoa de novo. Então, se você precisa da ajuda de Jesus, procure o caminho da humildade. Que Deus me ajude. Eu que estou aqui compartilhando com você essa palavra, mais ainda, tenho que ter o cuidado para também não entrar pelo caminho da arrogância, da soberba, da presunção. Que Deus possa me dar graça, que Deus possa me dar ajuda para viver um cristianismo autêntico. Lembre-se de uma coisa, Agostinho, um dos pais da igreja, ele disse uma frase muito linda. O que ele disse? Ele disse que foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Preste atenção nesse pensamento de Agostinho. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz que homens se pareçam com anjos. É isso. O orgulho é o desejo perverso das alturas. Que nós tenhamos cuidado para que nós não sejamos abatidos. Se você quer permanecer agraciado por Deus, vamos caminhar o caminho da humildade. Este é o maior cuidado e o desafio que cada um de nós temos que ter. Vamos orar e pedir a Jesus que nos dê graça para viver isso. Pai querido, eu acabei de mostrar, Pai, que o grande desafio da nossa alma é vencer o orgulho, a soberba, a presunção.
arrogância. Que esses valores negativos não façam parte da nossa vida. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a viver o caminho da humildade. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, me ajude, para que eu de igual forma também consiga vivenciar o que a Tua palavra ensina. Tira do meu ser e da vida do meu irmão tudo aquilo que não foi o Senhor que pôs. Aquilo que não é Teu, tire de nós, Pai. Nos ajude a caminhar o caminho da humildade, que nós possamos permanecer servindo ao Senhor com alegria, com entusiasmo e com humildade. Eu sei que Tu és Deus e Tu és perfeitamente capaz de fazer mais que nós pensamos. Essa é a minha oração e é no nome de Jesus, Teu Filho, que eu peço e já aproveito para agradecer. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Nossa expectativa é sempre a melhor possível. E qual é? É de que Deus fale com você através da palavra. Que a bênção do Senhor possa produzir transformação, mudança. A palavra do Senhor tem essa capacidade de mudar a vida das pessoas. E essa é a minha expectativa. Eu quero me despedir de todos vocês, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa estar sobre a vida de cada um. E lembre-se sempre, é ela, a mão do Senhor, a bênção do Senhor, que nos enriquece e que não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.